A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Mais um estudo bíblico aí, 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos arrumar aqui direitinho. Vamos lá. Outra carta curtinha. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Então, entendam, ele está falando na época de Paulo, porque na época de Paulo estava falando que Jesus já tinha voltado segunda vez para buscar. Que a ressurreição já tinha sido feita e estava pervertendo a fé de alguns. Então, aí ele vai explicar como que a vida do Senhor vai proceder, o que tem que acontecer antes para o Senhor voltar, entendeu? E isso já está acontecendo hoje, porque quando Paulo escreveu essa carta foi há mais de 2000 anos atrás, entendeu? Então o Senhor não tinha vindo naquela época ainda, na segunda vez. Então ele está falando do nosso tempo, o que vai acontecer para o Senhor voltar, o que precisa acontecer antes, entendeu? Aí vai escrever ali, eu vou explicar. Antes daquele dia virá a aposta, vamos ver, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de... Vai ter que ver a apostasia. O que é a apostasia? Hoje a apostasia já está aqui. E, né? Naquela época de Paulo ainda não tinha tanta apostasia assim. Hoje tem, né? Naquela época a fé estava crescendo, os irmãos estavam se convertendo. Hoje não, hoje estão desistindo da fé verdadeira. Estão falando que tem fé, mas é uma fé fingida, uma fé falsa. E ele vai falar logo mais aí que a fé não é de todos, entendeu? Então a apostasia já está aí. Só falta se revelar o filho da perdição, o homem do pecado, que é o anticristo, entendeu? E ele só vai se revelar quando ele assinar o acordo de paz. Aí a gente vai saber quem é. Até lá a gente só pode especular, achar, pode ser esse, mas ninguém pode dar certeza de quem é, porque não tem como a gente saber com certeza quem é o dito cujo. Mas quando ele assinar o acordo de paz, aí sim a gente vai saber. Então vamos ver aqui, vamos voltar aqui, ó.
chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Olha lá. Não se lembram de que Ele quando vai eu sentar ainda no estava santuário de Deus. Ou seja, eles estão construindo o templo de Jerusalém para poder o anticristo se aceitar lá e profanar o templo. Como fez a Tica Epifânio lá atrás, né? E outra. Não, sentar no templo de Deus querendo parecer Deus e proclamando que ele é Deus, não é só no templo de Jerusalém que vai ser construído. Ele se assenta dentro dos corações das pessoas que não aceitam Jesus, entendeu? Então ele já está sentado, que são os apóstatas. Ele já está sentado no templo que seria para ser de Deus, espiritualmente falando, né? E depois vai se assentar no templo físico, né? Também. Costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que aqui está explicando o que, irmãos? Porque muitos acham que o que detém o anticristo de se revelar é a igreja e o Espírito Santo. E muitos acham que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação vir ao mundo. Não, irmãos. As igrejas vai passar por toda a tribulação. Deus vai proteger ela aqui na terra. Depois ela é arrebatada para o céu. O que detém o anticristo não é o Espírito Santo, não está sendo o Espírito Santo. É lógico que o Espírito Santo tem poder de deter, sim, mas não é a igreja também. O que detém, já falou ali, a própria carta revelou o que detém o anticristo de se revelar. A ocasião própria, não é o tempo dele se revelar, porque ele só pode se revelar no tempo que Deus determinar. Satanás, ele só faz as coisas com a permissão de Deus. Entendeu? Se ele fizer fora do tempo, Deus destrói com ele. Entendeu? Então, ele tem que... tudo com a permissão de Deus. Deus é superior. Então, até que do meio seja tirado. Não tem esse do meio, né? É tradução errada ali. Então, é a ocasião própria. É o tempo certo dele se revelar. O tempo que Deus determina. Entendeu? Tudo é determinado por Deus. Então ele não se revelou porque não é o tempo dele se revelar ainda para o mundo. Quem é ele? O da iniquidade já está em ação. Vamos um pouco de novo. Dar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. No seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Aí é onde as pessoas pensam que quem será afastado é a igreja e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair da terra, não tem conversão. Porque quem converte as pessoas, quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Entendeu? Como que o Espírito Santo fala que os judeus vão se converter na grande tribulação, se o Espírito Santo dizem que ele não vai estar mais aqui, que ele vai arrebatar a igreja e o Espírito Santo vai junto? Não faz sentido isso. Que é o Espírito Santo que convence do pecado. Como que os judeus vão se converter se é o Espírito Santo? Entendeu? Então não é o Espírito Santo que está detendo o anticristo. É o Espírito Santo, sim, mas porque o Espírito é de Deus. Então é pela a ocasião própria, é o tempo determinado que está impedindo o anticristo se revelar, o tempo que Deus determinou. Não é o tempo ainda chegado dele se revelar. Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Porque ele vai vir com sinais e maravilha. As pessoas que vivem na igreja pedindo milagres, sinais, toma cuidado, que Satanás e o anticristo também fazem milagre, viu? Aí vocês vão ser enganados. Cuidado aí. Fica correndo atrás de sinais aí, viu? Milagre Deus faz. Vários milagres na nossa vida diária. A conversão é um milagre. Você nascer é um milagre. Deus se proteger das coisas malignas do mundo é um milagre. E a pessoa quer ver grandes coisas, sinais no céu. Milagre, vai correr. O anticristo vai fingir que ele é Deus. Ele vai fingir que é Jesus. E aí vai fazer milagres para isso. Aí vai enganar muita gente que vai cair nesse truque.
Entendeu? Aí vai seguir o diabo e vai se perder para condenação eterna. Pensa que é brincadeira, vai. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Peraí, deixa eu voltar isso aqui. Aí. Manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus envia a operação do erro para a pessoa acreditar na mentira. Por que Deus envia? Porque Deus deu oportunidade para a pessoa crer na verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus, a Bíblia. Mas muitos não querem ir para ela. Então Deus vai permitir que as pessoas acreditem no falsos profetas comandado pelo Satanás. Entendeu? Pelos anticristos aí, que tem um monte aí, né? Então Deus vai enviar a operação dessa forma, a operação do erro. Para que a pessoa que não creu na verdade da palavra de Deus, creia na mentira. Aí vai ser condenado todos aqueles que não creram na verdade. Então é melhor você crer na palavra de Deus do que ficar dando ouvido aos esses enganadores que tem aí pelo mundo aí, falsos profetas. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho. Santificação do Espírito por meio da verdade. Jesus falou isso nos Evangelhos. Falou assim: Pai, o santifique na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Entendeu? É a palavra que santifica a gente. E de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e deu esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-o e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu,
Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Aí, irmãos, acabou mais um estudo bíblico aqui das cartas, né? Que eu venho falar aqui? Que a fé não é de todos, né? Porque assim, o que é a fé? Aí as pessoas confundem muito o que é isso. Porque fé verdadeira em Deus é a obediência. Você mostra que tem fé em Deus obedecendo a palavra e obedecendo os princípios da Bíblia. Não adianta você saber que Deus existe só e que criou os céus e a terra e que Ele abençoa as pessoas. Não, isso daí não é a fé verdadeira. Isso aí é só conhecer. Você conhece, já ouviu falar que existe um Deus e que Ele abençoa todas as pessoas. Só que se você não obedece a palavra da verdade, a sua fé é vã. Então fé, você pode ter fé em qualquer coisa. Você pode ter fé em você mesmo. Você pode ter fé que vai ganhar na loteria. Você pode ter fé que o Corinthians ou outro time de futebol vai ganhar. Isso é fé. Mas não é fé em Deus. Entendeu? Aqui a gente ensina a pessoa a exercitar a fé verdadeira seguindo a palavra de Deus. Mas isso aceita quem quer, né? A gente não pode impor. Então a gente orienta que a fé verdadeira é assim. Se a pessoa não quer aceitar, vai fazer o quê? Tá bom, irmãos? Então esse foi o vídeo, esse foi o estudo. Deus abençoe vocês. Compartilhe o vídeo para chegar conhecimento nas pessoas, tá? Para vocês distribuir os dons aí. Deus fala porque não pode ser administrador infiel. Se você enterrar o dom e não distribuir, o Senhor Jesus vai cobrar e vai falar o que Ele falou lá: servo mau e infiel, né? Que não distribui aquilo que eu revelo a vocês, ou dons que eu dei a vocês, né? Fica com medo, ou com vergonha, ou então, né, não sei o que se passa, ou com inveja, né? Não sei. Então eu peço que compartilhe o vídeo. Eu tô falando para esses, né? Não para todos aí, que tem muitos que compartilham o vídeo, que deixam o like, né? O like é só se concordar. Se não concordar, aí não precisa. Quiser dar o dislike, né? Tem a área de comentário aí, se alguém quiser comentar, né? Tirar dúvida, aqueles que me conhecem quiserem no WhatsApp meu, também tirar dúvida. E se inscreva no canal quem não é inscrito, e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Badale o sininho de todas para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos, amo todos vocês, até o próximo vídeo. Fui!